desesperado, primeira coisa, eu pego e ligo pra ela, ela fala, o seu amigo, eu não vou, evidentemente, aqui não entrar em detalhes. Lógico. E aí eu pego e ligo o celular. E tá explodindo de mensagens. Notificações, inclusive de meus amigos, porque era um evento que a Fox Sports estava transmitindo, e eu repito, eu tinha a série da Fox Sports 28 dias antes. E como eu era da equipe de comentaristas e foram 2 vezes os escalados, eu poderia eventualmente estar naquele avião. E alguns dos meus amigos não sabiam se eu estava no avião ou não. Parabéns pelo trampo de vocês. E até às vezes você fala, pô, isso aqui é trabalho. Não, é trabalho. Claro que é trabalho. É bom, mas é trabalho. É bom pra caramba. E quando a gente faz uma coisa... Eu tô há 30 anos sendo pago pra falar de escrever de futebol, falar um monte de bobagem. Não posso reclamar. Os caras ainda me pagam. Pra ver Champions, ver Libertadores, que nem ontem. Viajar. Na TNT, viajar, ver jogo, conhecer uns caras que são muito legais. Ou os caras é melhor não ter conhecido, mas na grande maioria é melhor. Conhecer vocês, cara, pô, fazer pés, fazer um monte de coisa. A gente tem que curtir. E quando a gente trabalha muito, e eu trabalho muito, mas na verdade eu trabalho com o meu hobby. Mais ou menos como vocês começaram e estão fazendo muito bem. Então não cansa. Cansa de trabalhar no que você não gosta. Claro, até o pessoal falava, a gente tava falando aqui, pô, Mauro, você trabalha muito, trabalho. Pô, e que hora você dorme? Eu falo, durante os jogos. Chato pra caramba. Eu achei que ele não ia falar essa piada no ar. Mas é verdade, né? Piada é fato. Aliás, aconteceu. Teve um jogo recente do Palmeiras, e o Palmeiras só esse ano jogou 98 vezes, esses jogos que faltavam do Brasileirão, e ali na Jovem Pan a gente fica alguns anos com a câmera na nossa fuça e tal. E no primeiro tempo, e eu desenvolvi um método, até na época de aluno, de professor também, daquela coisa de você bocejar com a boca fechada, né? Ai, ficar respirando. Às vezes respira e às vezes o zoinho dá lacrimejada. Cara, e não deu outra. E tem hora que não só o zoinho deram uma lacrimejada, eu também dei a fechadinha, sabe? Aquela piscadela dramática. Cara, aí o pessoal começou, uma hora acorda, o jogo tá chato, mas não... E às vezes a gente Mas dorme. na câmera saiu? Saiu, a câmera da Jovem Pan. Meu Deus. O que acontece, velho, algumas vezes é o seguinte, quando eu não tô na TV ou na rádio transmitindo, tô vendo o jogo, se eu tô em casa, por exemplo, no escritório, o que eu faço? Eu fico em pé, pra não dormir. Porque tem jogo que é muito chato e a gente tá cansado. Não, uns jogos bons desses. Eu cheguei em casa aqui outro dia, a gente já feito a live de 24 horas, falei, mano, cheguei em casa, mas tá rolando o jogo do Corinthians na estreia do Paulistão, Corinthians e Bragantino. Velho. Deu 8 minutos, eu... Então, a gente que é obrigado às vezes fica, né? É chato e tal. Eu não chego a ser o grande jamelão, que o pessoal uma vez na entrevista pro Cacete e Planeta falou, Jamelão, o pessoal diz que você dorme muito. É verdade? Eu falei, o pessoal exagera. Outro dia fala que eu durmo toda hora, durmo em show. Nunca dormi em show. Já dormi uma vez andando. Caraca! Não cheguei a esse ponto do jamelão, mas não tá muito longe, não. Caramba, mano. Porque... mas tá dando retorno? Você não tá se ouvindo, né? É melhor não me ouvir. Eu não me aguento mais me ouvir. Então, não precisa ouvir o fone. Mas pô. É que eu gosto tanto de fone. Aliás, é uma coisa que é eu bom, faço. aquece a orelha. Não, aquece a orelha. Mas o que eu faço? Tô fazendo aqui o que eu faço em transmissão de estádio ou em estúdio. Um fone na transmissão, o outro ouvindo o estádio, narrador, poder ver. Mas uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos tempos e me ajuda pra caramba, que é o seguinte, é ouvir música. Eu faço o jogo de rádio e televisão e ao mesmo tempo tô ouvindo música. Porque eu sou alucinado por música. Assim? Eu amo. Eu faço playlists no Spotify, lá, Rádio Cucamonga, que é um negócio que eu faço em rede social, com a ajuda do Rodrigão Carlotti, que tá aqui, meu parceiro. Meu parceiro também. O que eu faço, velho? Eu boto... Eu fico ouvindo música. É musicoterapia, porque a minha única frustração é não saber tocar nada, nenhum instrumento. Pensei em tocar guitarra, baixo, bateria, óboe, gaita. Aí eu cheguei... O que é óboe? É isso. Óboe é um instrumento de sopro maravilhoso, de orquestra e tal. Você já ouviu muitas vezes, mas você não sabe o que é. Aliás, a gente não sabe nem se é oboé ou óboe. Mas enfim. Trompete. Isso. Trompete não, mas saxofone eu desisti porque meu irmão tocava. Eu falei, ninguém merece ouvir isso. E foi o que me fez temer parar de tentar querer tocar alguma coisa. Eu falei, eu já não escuto os caras que eu quero ouvir. Eu vou ficar me escutando? Me ouvindo? Eu vou, então o que eu faço? Eu escrevo livro, faço documentário, quase tudo ao mesmo tempo escutando música. Banho, o amor não, porque a minha mulher já falou, ou eu ou música, não dá mais. Mas assim, eu escuto música o tempo todo. Porque uma coisa que eu faço me ajuda, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo e a terceira ouvir música. Quando você tá no jogo, você tem que comentar sobre o jogo. Você tá ouvindo uma música, você eu escuto, e aí pode ser rock, pode ser blues, pode ser pop, mais difícil, música italiana que eu adoro, música napolitana.
trilha sonora. Então você, fã que deve estar assistindo ele, nem mal imagina que ele tá ouvindo mal É outra somzão. coisa. E às vezes eu ando, eu esqueço, acabou a bateria, sei lá, do fone de ouvido e tal, eu esqueço, já aconteceu várias vezes No de terem alto-falante. que mutar de aparecer uma música que não tem nada a ver. E às vezes eu tenho que falar, desculpa, eu tava ouvindo Shakira, que eu gosto de Shakira. Tá? Gosta mesmo, Shakira? É o seguinte, Mítico, Eita, as pessoas gosta têm muito. direito a 5 coisas inconfessáveis. Gostos. Quais são? Uma, Fantaúva. Amo de paixão e eu tenho certeza que É vocês bom. gostam de... Aí, ó. É As bom. pessoas têm medo de assumir que gostam de Fantaúva. É bom. Tem É um bom, bando é de bom. fantaufóbicos, mas tem muita... Não sei como é que chama. Faltam o Filósofo Lovers. óbvio. Fantaú Lovers. Tem muita Eu gente. sou Fantasma Lovers. Eu choro ouvindo La Solitude com Laura Pausini. E, que é terrível. E Caralho. amo os primeiros CDs da Shakira. Tá? E os espanhóis lá da Colômbia. São 3 coisas. Eu tenho direito a mais 2 que eu deixo em aberto. E volta a minha defesa da Fantaúva. As pessoas têm vergonha de assumirem que amam Fantaúva. Será que E tem adoram mesmo? Fantaúva. Cara, toda vez que eu falo esse negócio de É legal Fantaúva, falar que não gosta vem de Fantaúva. Um pessoal vê, é isso mesmo, mas é tudo assim, tipo uma confraria, sabe? Os Illuminati da Fantaúva. Ninguém fala nada, mas assim, eu amo Fantaúva. E é maravilhoso. Eu prefiro Fantaúva do que Fanta Laranja, por exemplo. Por exemplo, é muito melhor, cara. Fantaúva é um passo pra você entender de vinho, que é uma outra história, que eu não entendo porra nenhuma. Mas sabe, é maravilhoso Fantaúva. Bela comparação. Não é vinho, Fantaúva, só falta o Dolinho, que aliás é o melhor personagem do Brasil. Dolinho é bala. Dolinho. Dolinho é zica. E você vê que é a Não mesma... abrace pessoas flamejantes, é maravilhoso. Mamãe, você é minha vida. Nossa, cara. Mamãe, você é meu amor. Os comerciais da Dolly são os melhores. É Eu, de- eu o tenho mesmo um desde dolinho. 80. Um Tem? amigo meu da TNT me deu um dolinho, que é a história Caramba, maravilhosa. Ele que conheceu a inveja. menina e tal, o papo vai, papo vem. Você trabalha onde? Trabalha com marketing. Ele ficou meio com vergonha e tal. Mas aonde? Então, na Dolly. Putz, sério, você tem dolinho? Ela falou, quer ver? Foi lá no carro dela, ele já achando alguma coisa mais legal. Tinha um porta-malas, um monte de dolinho. Ele pegou uns 3, aí eu comprei dele, né? Eu comprei, ele é um cara legal. Eu queria comprar um dolinho. Ele me deu e tá lá no meu escritório. Um bonequinho Do dolinho, cara. É maravilhoso. o maravilhoso. dolinho, Os cara. comerciais do Dolinho são São mesmo todos desde fantásticos. 88. Mesmo, e são maravilhosos. Tanto é que num dos programas de entrevista que eu tenho no Yahoo, às vezes eu faço a pergunta do Dolinho. Dependendo do entrevistado, eu falo: oi, amiguinho, faz uma frase do Dolinho, que é maravilhoso. O Dolinho fez com que a sociedade conseguisse superar várias crises. Por quê? Porque o Dolinho dá dicas, né? Tome sol. Não. Tome bastante água. Né? Pode, maconha. A gente acabou de fechar parceira com o Dolinho. Não, tudo bem. Mas, ok. Mas não, mas Dolinho agora eles vão ver a Dolly, por Cara, favor, é mano. maravilhoso. Esse programa aqui tem poder. A gente uma vez falou muito bem do Habibs e o Habibs patrocina esse programa. É mesmo? Eu tenho história Hoje não maravilhosa. mais, mas estamos em conversa. Posso falar? Posso falar? Então, já... Pode. Uma vez eu estava fazendo o programa do Paulo Barbosa na Rádio Tupi. E o presidente do Habib's, que é uma grande figura e tal, ele estava lá, estava eu estava lançando um dos meus livros, estava então o falecido o prefeito de São Paulo, Celso Pita, o Paulo Barbosa e o presidente do Habib's. Aí, e ele gosta muito, ele patrocinava na época o São Paulo, todo o estado do Morumbi era Habib's, então, sei lá. Nossa, e era muito... É muito bom, eu adoro Habib's. Aliás, a solução para você paga R$3 e come por 3 meses, né? Maravilha, meu. Agora, esfirra, eles vão estragar isso. Não Habib's, jamais. Vão botar coentro na esfirra. Esfirra é maravilhoso, cara. Mas enfim. Mas eu ia falar sobre o negócio que você falou do Habib's patrocinava o Claro. São Paulo, como o patrocínio marca. Porque Claro. eu lembro, quando você fala Habib's patrocinava o São Paulo, eu lembro de um time fantástico do São Paulo. Que era aquele Então, de 2005. Que era muito bom, pô. Da América, tri do mundo, básico, depois pro tricampeonato brasileiro. E eu até vou falar um negócio de patrocínio que também é dos grandes foras da minha vida. Isso é muito bom. Então, do Habib's foi mais ou menos isso. Aí tá lá o presidente, sei que lá, falou, pô, a gente falando bastante de futebol, de São Paulo e tal. Aí ele fala, pô, e você consome Habib's? Eu falei, consumo, gosto muito, acho muito boa, preço, um custo-benefício maravilhoso, gosto. Só tem um problema que tinha acontecido, tipo, 2 semanas antes, eu pedi um dia esfirra lá, levou 2 horas pra chegar em casa. Puta, onde é? Aí eu falei, onde era? Eu falei, pô, preciso ver, mas você sabe que não é a primeira pessoa que me fala, tem um parente que tá aqui, mas ó, fica tranquilo. Isso era antes de começar o programa. Um programa de 2 horas ali na Rádio Tupi, na Avenida Paulista. Que ano que era? Era 2004, 2005, por aí. Caralho, faz uma cota. Faz cota. Mas na época ele era patrocinador de São Paulo, 2005, 2006. Acho que era mais para 2005, 2006. Aí ele falou, mas ó, fica tranquilo, ó. Você almoçou? Eu falei, não, o programa era da meio-dia às 2. Eu falei, não, então beleza, ó. Você já sabia que ia mesmo. Já pedi, aqui eles vão trazer. Opa, beleza. Ainda falei, pô, com o senhor aqui eles vão, né, vou trazer. Acabou o programa. Nada desse. 2 horas depois, eles não levaram para o presidente da empresa. Que isso, mano? Puta merda, velho. Aí eu acho que não foi só o gerente lá de onde eu pedi, acho que tem mais gente. Cara,
Ele no ar, ainda tem uma hora que ele falou, pô, já vai chegar aqui. Não chegou, cara. E é uma baita empresa, muito boa, uma história muito bacana e tal. Então acontece, por isso que a gente fala, esses foras acontecem. Eu torço pelo Palmeiras, eu defendo até o indefensável Wesley, o deus da raça. Não o ótimo atacante agora, aquele que era do Palmeiras, que era do Santos, campeão, jogava bem em 2010 e não jogou mais nada no Palmeiras depois de São Paulo, volante. O deus da raça. Com quem briguei tantas vezes. O Palmeiras fez vaquinha. Fez vaquinha pra comprar. Então, ok, pra comprar o deus da raça. O único cara que tem 100% de aproveitamento do Allianz Parque. Nos 2 jogos que ele fez no Allianz Parque, os 2 jogos ele saiu substituído e xingado pela torcida. Ei, Wesley, vai tomar? No cu. Inclusive, por este que aqui vos fala. Mandou? Repito, eu fiz a apresentação, eu fui mestre de cerimônias do Allianz Parque, daquela derrota pro Sport por 2-0 e subi pra assistir ao jogo onde? No Camarote dos Imortais. Estava eu, Ademir da Guia, Dudu, Edu, Leivinha, César, nem não tava. Enfim, vários Edu Bala, vários ídolos da história do Palmeiras. E o Palmeiras jogando aquele horror. Aí o Dudu, Meu Deus. o Wesley é substituído. E eu, olimpicamente, em nome da Sociedade O Esportiva Dudu, e Jornalismo... o 7. Dudu. Não, Dudu, o legado Tolan. Garoto, Ah, Dudu, tá. Dudu Ademir da Guia. Tio do treinador do Palmeiras naquele dia, o Dorival Júnior. Dudu, volante do Palmeiras de 64 a 76, treinador campeão em 76, Dudu maravilhoso, dos queridos amigos, ídolos que viraram amigos graças aos meus 30 anos de ofício. Aí tava o Wesley sai, nem aí, porque ele já estava praticamente negociado com o São Paulo, não estava nem aí com o Palmeiras, já estava jogando nada fazia tempo, e havia jogado uma boa Série B em 2013, e a torcida, o estádio inteiro uníssono, grita, ei, Wesley, vai, né? E eu, olimpicamente, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, mas naquele momento no camarote, como torcedor desesperado que o Palmeiras se encaminhava para o 3º rebaixamento no Brasileiro de 2014, levantei olimpicamente, até como um cara que tinha falado para mais de 40 mil pessoas com microfone, já não estava com os 40 mil pessoas, e ainda bem que estava sem microfone, e fui junto com a voz da galera. Ei, Wesley, vai para aquele lugar. E tem registro disso? Não tem, mas eu estou registrando aqui. Aí vira o Dudu embaixo e vira e fala, pô, garoto, pega leve. A melhor imitação que eu faço é do Dudu, né? É, garoto, pega leve. Ah, Dudu, pega leve você. Ele, Dona Maria Helena, que faz o melhor café de São Paulo, a mulher do Dudu. Fala, pega leve você, Dudu, a gente tá sendo rebaixado, tá perdendo pro Sport, aqui no Allianz Parque tá 1-0. Ia ser 2. Os caras tão ganhando, o Wesley tá nem aí com nada, faz muito tempo que o Palmeiras tem que ir lá. E outra coisa, o treinador que vai ser rebaixado é o teu sobrinho, o Dorival Júnior, tem que xingar mesmo. Ele, tem razão, né? E ainda falei, ele joga na posição que você honrou a camisa por 12 anos. E ele seria depois um dos buços do Palmeiras do Dudu. A Dudu, tá bom. Ele não aceitou meu xingamento, mas entendeu um pouco da minha ira. Depois até já conversei com o Wesley, já brigamos muito. Eu comecei maldosamente a chamar o Wesley de Deus da raça, pelo Palmeiras de São Paulo, um dos poucos pontos em comum. Eu tô Caralho, sendo então aqui. esse cara Desculpa, te afetou, Wesley. hein? Wesley A te minha afetou. é milhões de palmeirenses e são paulinos. A gente cara acho aí que mexeu a com gente seu mais coração. desgosta do Wesley do que a gente gosta de futebol, São Paulinos e palmeirenses. Não, mas não, de boa. Eu cobro o Wesley porque eu sei que ele tem qualidade. Ele fez um baita 2010 pelo Santos, do Dorival Jogou muita Júnior, bola. campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, aquele baita time. Ele do ganhou a Robinho. Libertadores? Não, ele já tava no Werder Bremen. Então, eu cobro porque é um puta jogador. A minha treta com o Valdívia era essa, porque eu sabia da qualidade dele, e tanto é que tem um texto que foi a treta final entre eu e o Valdívia, que é um texto que eu tenho essa conta. Tá? Você acha no meu blog que na época estava no Lance. Agora você não acha mais porque o Lance já... Eu preciso republicar esse texto. É um dos textos mais filhas da puta que eu já escrevi. Porque se você for ver o texto, é um texto muito interessante. É de torcedor, né? É de torcedor, mas é uma característica que eu acho que eu tenho boa. E eu acho que é fundamental como jornalista e como cidadão. Eu consigo enxergar as coisas boas e ao mesmo tempo as ruins. E gosto de elencá-las. Ninguém é Ademir da Guia 100%. Ninguém é 0% que nem o Ricardo Teixeira. Até o Ricardo Teixeira tem coisas boas. Tem certeza? Não. Então, mas enfim. Não, era o presidente campeão do mundo 2 vezes, mas ok. Então, assim, aquele texto eu lembro direitinho. Naquele texto eu escrevi 37 situações elogiosas para o Valdívia e 36 extremamente críticas. Mas pro Valdívia, basicamente, foram 36 críticas. Ele me bloqueou, não gosta de mim e tal. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal que me conhece, gosta, de amigos em comum, fala, mas, ô, Valdívia, olha as outras 37. 37 eu fiz essa análise, né? Valdívia, não, olha essas 36. Eu acho que é isso. Eu tenho um texto, por exemplo, que muito me deixa orgulhoso, de um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, que é o Rogério Ceni, que é um texto que eu fiz vários no finalzinho da carreira. Mauro, ele é chato. Cara, eu gosto pra cacete. Eu conheço o Rogério desde que ele era o 3º goleiro do São Paulo e é um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. Eu gosto demais do Rogério e fico muito emocionado porque esse texto é um texto que é muito elogioso ao Rogério, mas eu também pego algumas críticas que ele sabe que ele tem.
E isso é muito bacana. Ele tem um museu lá em Sinop, que é o texto que abre o museu dele, é esse meu texto, que é uma contracapa do Lance, quando eu escrevi no Lance por 10 anos. E é um exemplo do que eu gosto de fazer. É um texto que é super passional, super apaixonado, super emotivo, mas ao mesmo tempo cita as coisas ruins. Os próprios textos meus do Corinthians, é um palmeirense escrevendo do Corinthians, tem muitas coisas que eu acho do Corinthians que são muito elogiáveis, mas tem algumas críticas lá também. Tanto é que algumas pessoas me xingam, corintianos, e falam, pô, você elogia, mas tem a crítica. Eu falei, cara, porque mesmo o Palmeiras eu critico. Cara, de novo, o Mauro Betti, palmeirense, tem muitas críticas ao Mauro Betti, jornalista, quando fala do Palmeiras ou quando enaltece o Corinthians, o Flamengo. E é normal, gente, é da vida. Os Beatles têm músicas chatas, pouquíssimas. O Coentro, por exemplo, voltando à questão do Coentro. O Coentro faz algumas pessoas felizes. Eu quero que vocês vão pro inferno. Mas faz. Sejam queimados com o dedo de um caldeirão de coentro. Mas, enfim... Deve ter coisa boa. Mas você vai se identificar, porque eu sou muito corintiano, sou bem fanático mesmo. Tanto é que nessa situação eu não consigo parar de acompanhar. Não consigo. E isso me é dói. maravilhoso. E vê, desculpa cortar Ver o Léo de novo, Natel me Igão, dói. Mas assim, por isso que eu volto da questão da política. Eu consigo. Quero exatamente a origem do Wesley. Pô, o Wesley, critiquei muito em 14, mas gostei muito de 13 e adorei quando ele veio em 2012, mas não fiz vaquinha, só pra deixar claro. Mas enfim. E outros caras que viraram o jogo. O Rony agora, pra pegar um exemplo mais claro. Rony Rústico. O Rony Rústico. O Rony, cara, foi fazer um primeiro gol em 30 de setembro de 2020. Até umas semanas ele fazer o primeiro gol pelo Palmeiras, e eu acompanhei pela TNT vários jogos, inclusive no gramado pelo Atlético Paranaense, e via muitas qualidades, e eu fui favorável à contratação dele mesmo, pagando muito caro. O Rony tinha um meme que era assim: falta um gol para o Rony chegar na marca de um gol pelo Palmeiras. Ele fazia 10 minutos que não fazia nada. E virou e foi fundamental na conquista do Bida América e da Copa do Brasil. Cara, o Rony tava nessa. Então, de repente, de uma hora para outra, vira o jogo. O Rony e outras caras. E assim, o futebol, você tem o direito de torcer por alguém que não dá pra torcer. O Danilo Avelar que vem aqui final do mês. O Danilo é uma baita cara, inclusive. Um baita cara. Então você pode criticar, cornetar tal. Eu falo sempre, eu sou muro betting. Eu tento me manter o mais equidistante possível dos extremos. Porque eu acho que como cidadão, e sobretudo jornalista, e não só futebolístico, em cima do muro você tem os vários lados da questão. E não só no jornalismo esportivo, mas em qualquer jornalismo, a busca pela melhor versão possível dos fatos, não pela verdade, deveria ser o nosso mote. Porque o que é a verdade? Para mim a verdade é o 12 de junho de 93, para você o 13 de outubro de 77. E quem tem razão? Ninguém. É como uma pizza. Pô, quer calabresa? Quero. Quer mussarela? Quero. Quem tá certo? Nenhum dos dois. Se você pedir portuguesa, você tá errado. Só falta botar coentro, porque é a pior pizza do mundo. Como é que você faz pizza portuguesa? Você põe tudo, você põe isso aqui, põe chiclete, ovo, mandiopã, tasquilas, a porra do coentro. Cara, você põe cortiça, cebola, cortiça, o que sobrou da geladeira, inclusive o pé da geladeira. E eu gosto de portuguesa pra caralho. Vá pro inferno. Eu gosto também. Também vai pro inferno. Caralho, o cara odeia pizza. Não, a gente Sabe o que eu gosto dessas horas? Porque os moleques dos cortes, olha lá. É agora. Mauro Betti abandona o programa. Não, pode botar. Wall Sport VTV, mandando. Cara, isso eu sou intolerante. Eu sou intolerante contra os intolerantes. Mas voltando agora sem jogar pra galera. Mas e quero que a galera se exploda se pedir pizza portuguesa. Aliás, já aconteceu. Nem quando você tiver com fome, cara, só tem a pizza. Já é maravilhoso. Uma vez. Eu odeio azeitona. Vocês podem achar depois no YouTube, eu tava na Rádio Bandeirantes. Por que minha explosão com a pizza portuguesa? Eu tava um dia aqui, mais ou menos como ontem. Na época, eu tava na Band Esportes e Rádio Bandeirantes. Eu emendei 3 jogos com 2 programas, assim, tipo das 2 da tarde, direto até meia-noite. E o Milton Neves enrolava até as 2 da manhã, a gente falando bobagem. E aquele dia eu falei, gente, eu vou comprar a pizza, que a gente fazia rachuncha lá na redação da rádio. É o seguinte, eu vou comprar a pizza, mas é o seguinte, até por que eu vou pagar a pizza hoje? Que eu quero 2 pedaços de mussarela lá pelas 2h30 da manhã, porque toda vez quando sobra pizza e eu entro na vaquinha, só sobra aquela porcaria de pizza portuguesa que ninguém quer. Não é preciso dizer que, mesmo eu pagando, esqueceram e só sobrou aquela porcaria de pizza portuguesa. Aí chegou o meu produtor, eu falei, cara, me traz a minha pizza. Levou uma meia hora, eu falei, cara, cadê a pizza? Então, Mauro, sobrou portuguesa. E eu tava no ar falando qualquer bobagem, e tá, você pode achar no YouTube lá, Mauro Pizza Portuguesa. Eu começo a desancar o produtor, o Milton Neves, que sempre merece ser desancado, eu começo a falar, cara, de uma maneira que daí pegou, tanto é que um mês depois eu pedi uma pizza lá em casa, chegou o cara e falou, ó, seu Mauro, tá aqui 3 pizzas portuguesas. Então assim, as pessoas sabem que eu detesto pizza portuguesa. E eu acho que é detestável mesmo. Eu sou um cara que eu falo democrático, eu respondo aos haters, mas eu quero que a pessoa vá pro inferno, cara. Pra quê? É que nem essa porcaria de coentro. Devia ser, não tem... Não,
não contém também glúten. Coentro Devia também. ser, contém coentro, avisa. Mas aliás, eu aprendi não. De tanto falar do coentro, um cara me mandou um estudo científico, esse é mesmo científico e é mesmo estudo. Quem não gosta de coentro, pra mim coentro parece veja multiuso na comida. Não tem nada a ver. Não, fica um horror de gosto. Mas sabe que Eu a amo gente não coentro. quebra uma... Sério? Como, Você vê, mano? primeiro as pessoas têm, é falta de caráter. Você viu? A pessoa que gosta de coentro não fala. Não, gosta de coentro não dá. Eu amo Mas sabe o que é, coentro. velho? Coentro A não gente não... dá. É uma questão química. Quem não gosta de coentro, não é que não gosta, detesta. Parece veja multiuso na comida, porque a gente não quebra uma enzima e fica com aquele gosto de veja multiuso. Cara, uma vez minha mãe colocou coentro no estrogonofe. Vai pro inferno. Eu Você olhei tem e todo falei, o direito por de que você bofeteá-la. fez isso? Coentro na pizza. Que pecado! Cara, não precisa. Vatapá é maravilhoso, cara. Moqueca é maravilhoso. Pra que coentro? Salada, as comidas peruanas são gostosas. Você vê pra quê? Ou pelo menos avisa, sabe? Pra tarja preta. Ou aquele de Hazard, sabe? Deve ter em algum lugar aqui. Warning. Warning. Coentro. Eu Cara, também avisa. não entendo por que Um que horror. colocam. Eu tava no Esporte Total, apresentação do Avalone, se eu não me engano. Era o Avalone. Na Bandeirantes. Muito bom, E Avalone. começamos falando que era o grande jogo da rodada, o jogo que a gente havia transmitido na Band. E... Não, minto, eu tava na Record ainda. Na Band voltou, seria no ano seguinte. Mas enfim, era o grande jogo que a gente tava falando e tal. E a manchete era assim: Corinthians perde para o Grêmio por 2-0. Eu falei, não, velho. O Grêmio, jogando em casa, vence o Corinthians. Esse é um programa de rede nacional. Eu sei que a gente tá fazendo um programa em São Paulo. Eu sei que o Ibope em São Paulo conta mais pros anunciantes. Mas, cara, a frase é Grêmio vence o Corinthians. Você o bateu nessa Corinthians tecla. E bati no ar. E foi uma cagada, teve discussão e tal, Nossa. enfim, aquela coisa e tal. E de novo, gente, como é uma coisa errada a gente chamar Inter de Porto Alegre, Botafogo do Rio. Ah, não, mas tem Inter de Limeira. Tá jogando o mesmo campeonato? Não, Você pode falar internacional. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Aliás, se der pra falar Galo, melhor, porque a torcida do próprio Galo fala. Furacão você pode discutir. Dragão, ok. Quando estão jogando juntos, ok. Mas, cara, Botafogo é o Botafogo. O de Ribeirão Preto, você tem que falar Ribeirão Preto. A Inter, um é o Inter, outro é a Inter. O Inter, a Inter de Limeira. Aliás, teve um O negócio Inter de Milão. absurdo. Aliás, a Inter, que é uma coisa que a gente é muito atrelado à Globo. A Globo tem todos os méritos, mas algumas coisas são demais. Por exemplo, essa coisa de chamar o Roma, o Inter de Milão. Cara, se a equipe é conhecida, então vai chamar de o Portuguesa de Desportes. Eu tive um problema sério na época dos meus 2 anos que eu tive no Sport TV. Eu fazendo um jogo em Limeira, Inter e Corinthians, a ordem que veio do Rio é pra chamar o Inter de Limeira. Eu falei, nem por um cacete eu vou chamar. O time é a Inter. Eu tô no meio do estádio, eu vou chamar de Inter. Não! Aí o que eu fiz? Eu comecei a falar o Leão, né, que é o apelido, eu comecei a chamar de Leão, da equipe de Limeira, porque eu não vou falar o Inter, cara. Uma vez eu quase fui demitido na Band por causa disso. Gente, tá errado. Não adianta vir alguém chefe falar, não, tem que chamar porque no Brasil é assim. Cara, é a Internazionale, é a Lazio, é a Roma. Cara, não vamos chamar porque a Globo quer. E quando eu falo... Tem isso? Cara, a Globo bobagem. exigia. E só para deixar muito claro também, em relação à Globo. Falei do meu pai, João Mirbetti. Meu pai entrou na Globo, se não me engano, dia 10 de agosto de 1985, saindo da Bandeirantes. Logo no início do processo de redemocratização no Brasil. Meu pai ficou na Globo de 85 até 2003. Quando ele foi para Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, saiu do jornal, enfim. Trabalhou quase que 19 anos na Globo. Eu trabalhei no Grupo Globo, no Sport TV, de 95 a 96 e só saí de lá porque recebi uma proposta excelente para ir para a Band, em 97, para o jornalismo esportivo. Eu já tinha começado a carreira lá 10 anos antes no jornalismo. Em 97 a Band fez uma bela proposta, o Sport TV até cobriu, mas achei que na época valia ir para a TV aberta, e onde eu fui ser comentarista na Band de futebol. Então eu trabalhei 2 anos no Sport TV do Grupo Globo. Meu pai trabalhou de 10 de agosto de 85 até o final de 2003, quando ele foi para a Band e voltou para o Grupo Bandeirantes. Então ele trabalhou quase 19 anos. E a mãe dos meus filhos trabalha na Globo desde 1993 e até hoje. E desde 96 ela é apresentadora, editora e repórter do Globo Rural. Então eu posso dizer que desde 10 de agosto de 1985, sangue do meu sangue Tá na Globo. tá na Globo. Então assim, até quando eu critico a Globo, é até uma maldade da minha parte pessoal, porque assim, teve momentos em que eu e a mãe dos meus filhos, na época a gente já era casado, tinha acabado de casar, a gente trabalhava pro Grupo Globo. O meu pai trabalhou e ganhou muito bem, a mãe dos meus filhos ganhava bem, eu ganhava bem também no Sport TV, mas mesmo que não ganhasse. Então assim, desde 1985, e olha gente, eu trabalhei em quase todas as emissoras, né? Quase voltei até pro Sport TV em 2016, mas não fui e vim pra TNT.
Então, assim, nesse período todo, e eu trabalhei em vários lugares, trabalho em vários lugares, sempre teve alguém do meu sangue, que meus filhos hoje, a mãe dos meus filhos hoje, tem um segundo casamento, recebem dinheiro da Globo. São pagos como profissionais da Globo. Então, no fundo, eu não poderia falar um ai da Globo. Mas eu acho que democraticamente, a gente tem que falar. Como eu discuto muitas coisas da Jovem Pan, discuto muitas coisas da TNT, internamente, às vezes até externamente. Discuto com muitos profissionais também, por motivo de esporte, de político, de vida, com profissionais que trabalham comigo. E eu acho que isso que é fundamental, a gente discutir e, dentro do possível, respeitar. Eu fico extremamente feliz e aí muito envaidecido quando o queridíssimo José Luiz da Atena fala que eu sou a pessoa, que não é verdade, porque daqueles exageros do da Atena, mas ele fala que a pessoa mais querida que ele conhece no meio sou eu. É uma coisa que a minha mãe me deixa fica muito envaidecendo, muito feliz. Não eu tenho meus probleminhas, eu brigo, também tenho minhas polêmicas. Mas da Atena falar isso, né? Mas eu fico muito feliz. Mas realmente muita gente me dá... o próprio Milton fica o tempo inteiro falando de mim e tal, até pede para que ele não fale, mas ele continua falando. Então assim, graças a Deus eu tenho muitos amigos. Tenho meus desafetos, já fui processado 3 vezes, ganhei os 3 processos, não de coleguinhas, mas de dirigentes. E eu tendo... o pessoal brinca, e eu mesmo brinco, que eu sou meio murubete, eu dou uma muretada e tal, mas eu acho que antes de ser jornalista eu sou uma pessoa. Eu sei que tem alguns colegas, ídolos e amigos, ídolos mesmo, e colegas que antes são jornalistas e depois são pessoas. Eu acho deplorável. Você não pode ser primeiro taxidermista e depois pessoa. E conheço grandes profissionais que são grandes profissionais e não são grandes pessoas. E conheço pessoas maravilhosas que não necessariamente são grandes profissionais, mas eu prefiro essas pessoas. E outra coisa, se deturpa muito a palavra, a ideia de um gênio brasileiro como Milor Fernandes, que dizia que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O Milor é genial, mas até a frase já só datada porque ninguém sabe o que é, quem está vendo aqui não sabe o que é armazém de secos e molhados. E essa frase, evidentemente, é uma blague, é um xiste, é uma tiração de sarro. Não é para ser assim. Por exemplo, eu não vou ser contra, por ser oposição, a um beijo de avó na neta. Eu não sou contra a pizza, em português assim, mas a pizza normalmente, porque pizza até é ruim, a portuguesa é boa, mas enfim. Eu não sou contra o amor, contra a energia elétrica, contra o ar-condicionado. Não dá para ser contra. Agora, a gente tem que ser contra. Se um governo está indo bem, palmas. Se o seu time está indo bem, palmas. Eu posso até não gostar do cara, mas palmas para ele. Cara, merece. Então, assim, a gente tem errado muito no jornalismo isso. Você é bem próximo do Vampeta? Pô, eu quase escrevi a biografia dele. Ele ama o Vampeta. E a gente é parceiraço. Você tava... Porra, traz ele aqui, cara. O Vamp é maravilhoso. Eu bebi com ele, eu fiquei bêbado, eu chorei no final, que eu não queria ir embora. Você sabe, o pessoal às vezes fala, pô, Mauro, quem me conhece bem há muito tempo, fala, Mauro, pô, você, né, fala muito, tá, aquela coisa, muito rápido, né, isso, bobo alegre e tal, quer dizer, você bebe, né, eu falei, cara, não bebo. Eu tive um porre aos 9 anos, o meu pai fazia uma ótima caipirinha, né, e eu tava num churrasco, que era um churrasco, assim, a coisa mais macia era esta mesa no churrasco. E eu tinha 9 anos e tinha um galão do tamanho desta mesa, com este peso de água, que eu tentei virar e quebrei o copo. Nossa. E eu era o menor, tinha 9 anos de idade, e o meu pai fazia uma caipirinha bem docinha e tal. Resultado, tomei um porre eu não comi nada. Com 9 anos? Com 9 eu tomei um porre de caipirinha. É como o Obelix que caiu na poção, no caldeirão de poção mágica e ficou com os poderes. Eu fiquei com um porre eterno. Então o que acontece? Eu bebo vinho, bebo caipirinha, agora Moscow Mule. Que bebida é essa? Aquela que vai tipo uma espuminha em cima. Espuminha meio, mas enfim. Mas o cara gosta de gengibre e não gosta de coentro. Então, aí podemos discutir. Não, concordo. Não, minha quarta defesa indefensável. Então gengibre. Tá tudo bem. Então você tem... Aí o que acontece? Tá com crédito. Eu tenho uma boa resistência. E eu uso o exemplo do Vampeta. Uma vez eu fiz um evento com ele no Museu do Futebol. Minto, no Pacaembu, não no Museu do Futebol. Ele tomou 9 cachaças e caipirinhas, na verdade 9 caipirinhas de cachaça antes do evento e eu 8. Caralho! Os 2 de boa. Então assim, não tem problema nenhum. E com o Vampeta a gente tem que acompanhar o ritmo, né? Como eu fiz com o Sócrates, eu fiz muitos eventos com o doutor, com o Magrão. O Vampeta é isso mesmo, ele é cachaceiro. É esse mesmo. E o Vampeta é tudo. O Magrão era mais, na época já era vinho, né? E, cara, era fantástico. Às vezes o evento começava, ele já estava bastante e tal. E a gente até ficou muito amigo porque eu tinha que levá-lo para casa, né? Depois dos eventos. Mas eu sempre fui um ótimo parceiro, porque eu sempre fui um bom motorista. Eu não bebo, eu bebo muito pouco. Ou quando bebo, não me acontece nada. Caramba. Eu já sou um porre. Mauro, que privilégio
você ter essa proximidade com o Sócrates. Meu, Sócrates, eu fiz até o prefácio do livro do Tom Cardoso, a gente tá até com alguns projetos que eu falei de documentários e tal. Porra, o Sócrates, eu era muito fã dele, ele jogando no Botafogo. Quando ele veio pro Corinthians em 78, eu fiquei tristíssimo. Mas ao mesmo tempo eu gostava tanto do Sócrates já como jogador, e ainda mais da democracia corintiana, muito além do futebol, né, do que representava a época no Brasil, 82 e 83, que eu fiquei muito fã do Sócrates. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Sport TV, nós dois como comentaristas lá em 95. E a gente fez uma amizade que depois, mais pra frente, a gente continuou, construiu. E pra você ter uma ideia, quando lamentavelmente ele faleceu em 4 de dezembro de 2011, aliás, no dia que ele foi enterrado, foi na hora que o Corinthians empatou com o Palmeiras e foi campeão brasileiro em 2011. E ele falou que queria morrer num dia quando ele fosse campeão E brasileiro. é isso mesmo. E ele falava mesmo. Coisas fantásticas. Você tem noção? Ele falou assim, eu quero morrer no dia que o Corinthians for campeão E brasileiro. morreu, foi enterrado. Ele foi enterrado na hora que tava começando o jogo. Meu Deus, mano. E pra você ter uma ideia, o carinho, a gente criou uma amizade tão grande que o Corinthians foi campeão enfrentando o Palmeiras, foi o 11º colocado naquele campeonato, que era pontos corridos. O 0x0 o Corinthians foi campeão, né? E o meu filho, torcendo, claro, enlouquecidamente pelo Palmeiras, o meu filho estava em casa pela morte do Sócrates, o meu filho adorava o Sócrates amava o meu filho. Moleque, meu filho tinha 10 anos de idade. Caramba. Meu filho com a camisa que o Sócrates tinha dado para ele. Que era uma camisa, não era do Corinthians, mas era uma da democracia corintiana. E na hora que todo mundo fez assim, levantou lembra do Corinthians, o meu filho em casa fez e eu fiz na Rádio Bandeirantes. E também por isso eu torcida do Palmeiras me mas o cara é ídolo do Corinthians. Dane-se. Mas é pelo que Deus. representa, Ele né? representa, e de novo, muito além do jogador. Para mim, politicamente, a gente tem muitas afinidades.